bem, está começando mais um Por Detrás dos Fatos. Nesta série nós iremos analisar a profecia. Iremos hoje ver a profecia de Daniel capítulo 2. É a profecia universal que começa de Daniel e termina lá em Apocalipse, mas antes vamos orar. Soberano eterno Deus, derrame sobre nós o Espírito Santo, permita que possamos ter conhecimento e discernimento para fazer a tua santa vontade. Estamos a viver tempos difíceis, tempos de revoluções, tempos de guerra, de fome e de graves sinais que preparam-nos para a sua volta. Inspire-nos, Senhor, fortifique-nos, dê-nos coragem para falar de sua verdade, de sua vontade, que nós vivamos, Senhor, conforme a sua vontade. Derrame sobre nós o poder de Deus, o Espírito Santo. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Amós capítulo 3, verso 7 diz que Deus não faz nada sem antes anunciar os seus servos profetas. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 20 e 21 diz que a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Joel vai dizer que no fim dos tempos Deus derramaria Espírito Santo sobre a terra. Os nossos pais, os mais velhos, teriam sonhos e os jovens teriam visões e revelações. Deus quer derramar o Espírito Santo de sobremaneira sobre nós para que possamos compreender a santa palavra. Daniel capítulo 2 fala do sonho da estátua do rei Nabucodonosor. Que era Nabucodonosor? Era um rei pagão que, por causa do pecado de Israel, Deus permitiu que ele fosse a Israel, levasse cativo alguns sábios e alguns povos membros de Israel para a Babilônia. Entre eles foi levado alguém chamado Daniel, que depois tornou-se governador, depois Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A história nós bem conhecemos, estes também foram dirigentes do reino da Babilônia. Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua que continha 4 metades, não lembrando-se do sonho, mas percebendo a magnitude, a importância que o sonho tinha, convidou a todos os magos para fazer a interpretação, mas os magos perguntaram ao rei: o que você sonhou? Conta-nos teu sonho e faremos a interpretação. Ele disse que eu não me lembro do sonho, e se vocês não revelarem o sonho e não interpretar, vão todos morrer. Infelizmente, os magos não conseguiram interpretar o sonho. Ele decretou que todos os magos e sábios devessem morrer. E entre os sábios estava lá Daniel e seus 3 amigos, que, percebendo que estavam à beira da morte, pediram um tempo, clamando ao rei. Deus, de sobremaneira, revelou a Daniel aquilo que seria a sua vontade, a revelação daquela estátua que está descrita em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versos 32, começa a descrição de como era o sonho. Diz que a cabeça daquela estátua em que você sonhou era de ouro fino, e o seu peito e seus braços eram de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a destruiu. Então nós compreendemos aqui que ele teve um sonho de uma estátua que continha 4 metades. A parte da cabeça era de ouro. A parte da cabeça, segundo a interpretação que está mesmo aqui em Daniel, representa o reino de Babilônia. Então, este reino de Babilônia começa do rei Nabucodonosor, o rei que estávamos falando anteriormente. Então, o rei Nabucodonosor governou durante muito tempo, só que depois desse certo tempo, ele afronta Deus, está lá em Daniel capítulo 4, durante 7 anos ele comporta-se como um animal, perde a capacidade de raciocínio. Durante esses 7 anos governou seu filho Evil-Merodach. Então, depois desses 7 anos, Nabucodonosor volta ao trono da Babilônia, reconhece a divindade de Cristo, que existe somente um único Deus, e morre. Não é? Depois entra seu neto Belsazar, que ao entrar no poder quis celebrar a eternidade da Babilônia. Convocou então uma grande festa lá em Babilônia, chamou os magos e toda a grande elite e fez uma festa durante muito tempo. Mas o que ele fez, pegou as taças, os copos santos que eram utilizados na igreja, no templo de Israel, para fazer festa. Isso foi uma afronta a Deus. Deus escreveu na parede: Mene, mene, tekel, parsim. Pesado fosse na balança, achado fosse em falta, Deus contou o seu reino, dividiu, entregou a Média e Pérsia, e desde aquele dia o rei Dario desviou o rio Eufrates, então entrou no reino da Babilônia, matou Belsazar e tornou-se o novo rei. Esse Dario representa a parte dos braços e do peito, que é o reino de prata, que é o reino de Medo e Persa, porque diz que depois da cabeça de ouro, o reino que feria era a parte de prata, dos braços e dos peitos, representava o reino de Medo Persa. O reino de Medo Persa foi o reino fundido pelo rei Dario, não é? Uma parte era Medos, outra parte era Persa. Ele uniu os dois reinos e depois da morte de Belsazar, neto de Nabucodonosor, então começou a governar esse Dario. Então, o reino de Medo e Persa governou durante muito tempo, não é? Governou primeiro o rei Dario,
depois foi o Artaxerxes I, depois foi o Artaxerxes II, depois foi o Artaxerxes III. Quem é o Artaxerxes III? É Assuero, o marido da rainha Esther. Aquela história nós também bem conhecemos. Então, este marido da rainha Esther governou e foi o último rei de Persa, né? Porque em Daniel capítulo 11 diz que existiriam 4 reis que governariam Persa. Então, este Dario, tentando conquistar mais reinos, foi e afrontou o rei da Grécia. Naquele dia o rei da Grécia era o Alexandre o Grande, isso também está lá na história, que representa já o terceiro reino, que é a parte do quadrige até ante a perna, que representa o bronze. Então o bronze representa a Grécia. Grécia foi governada por Alexandre o Grande, foi um general muito forte que comandou e destruiu todo mundo. É por isso que todos os conhecimentos vêm da Grécia, a biologia vem da Grécia, a história vem da Grécia, a grande ciência vem da Grécia, os grandes filósofos vêm da Grécia, porque a Grécia dominou o mundo durante muito tempo. Esse Alexandre o Grande conquistou todo o mundo, destruiu todos os reinos e, não tendo mais o que conquistar, diz que ficou triste e acabou. Posteriormente, ficando doente, alguns dizem que tinha malária, outros dizem que era febre amarela ou tiroides. Então, naquele tempo, ele morreu. Mas antes de morrer, ele havia dito que quem devia governar a Grécia seria o reino mais forte. Então, surgiram, depois da morte de Alexandre o Grande, 4 grandes generais. Seleuco, que estava na parte do norte, Ptolomeu, que estava na parte do sul, Lisíandro e Cassímandro, que governava mais aqui a parte do centro. Lutando entre eles, né, ficaram somente 2 reis mais fortes, né, que depois ficou Seleuco para a parte norte e Ptolomeu para a parte sul, não é? Então, durante muito tempo a Grécia governou, mas isto acabou com o surgimento do reino do ferro, que é o Império Romano. A perna de ferro representa o reino de Roma. Olha, Roma foi um reino forte e é forte até hoje. Não é? Nós percebemos que mesmo no tempo de Cristo, quem que era o imperador era César, e o próprio Israel estava sendo governado por Roma, e o próprio mundo inteiro estava sendo governado por Roma. Roma governou até 476 depois de Cristo. Em história fala-se da decadência do Império Romano. Então, aquela Roma dos imperadores que matou e perseguiu grandes cristãos foi destruído. Então, de 476 até 538 houve tentativa daquela parte em que surge, da parte dos pés, que eram parte ferro e parte barro. Então, representavam 10 reinos que tentaram o quê? Unir o mundo, tentaram unir a Europa, não é? Mas não conseguiu, porque a Bíblia diz que ferro e barro não podem se misturar. Por isso que houve muitas guerras na Europa, houve a tentativa da União Europeia, mas frustrou. Sempre houve esta decadência. Passado esse tempo, terminado, então, de 476 até lá, em 538 a Roma revigora, surge uma nova Roma, mas é chamada Roma dos Papas, já não é Roma dos Imperadores, é Roma dos Papas. De 538 até 1798 houve uma grande perseguição decretada pelos papas, né? Quando nós vamos para a história, nós chamamos isso na parte da história da supremacia papal, em que os papas perseguiam e matavam todos aqueles que não seguiam eles. Qual era a história? Eles é que governavam os reis, eles que impulsavam a pessoa aos reis. Então, os reis que negavam a seguir esse protocolo eram mortos, mas nós percebemos que em 11 de fevereiro de 1798 agora entra o Napoleão e seu general era Berthier, que era o imperador da França. Quando esse Napoleão entra, então o Papa, naquele tempo era Papa Pio VI, ele tenta agora entrar, aí diz que nós vamos, obviamente, te impulsar, mas nós percebemos que este homem negou, né, negou ser impulsado, e então por causa disso colocou o Papa Pio VI e foi preso, né? Então lá preso ele morreu sozinho e ficou doente. Por isso nós percebemos lá que em Apocalipse 13 versos 4 diz que ouviu uma das suas cabeças, um dos seus líderes, com uma chaga mortal, ou seja, morreu o Papa Pio VI. E de 1798 até durante muito tempo houve o tempo da liberdade religiosa, surge a Revolução Francesa e cada um faz o que faz, as igrejas surgem, começam a se adorar livremente, mas foi em 11 de fevereiro de 1929 que Benedito Mussolini, príncipe da Itália, assina o Tratado de Latão, devolvendo então o poder ao Papa. Nesse momento surge o Reino do Vaticano, né, que é a sede onde está agora o Papa na Igreja Católica Romana. Desde aquele tempo o Papa tem agora somente o poder religioso, não é? Mas a profecia emana que, passado um certo tempo, ele será devolvido o poder e haverá uma grande perseguição. Por hora, isso iremos falar no outro vídeo. Por hoje, foi isso que queríamos falar. Que Deus abençoe, irmão. Aí eu quero orar por você. Obrigado, Deus, pelo que falamos. Que o Espírito Santo nos ensine e nos faça entender essas palavras. Suplicamos em nome de Jesus. E assim seja.